TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com as informações da semana para você. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação, que são... Olha, tem o nosso e-mail tvccorreidamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp 24 é o DDD 998398384. Manda sua mensagem para a gente, participa desse jornal. Vamos então às notícias deste sábado, dia 4 de fevereiro. Infogripe aponta a queda de internações por síndromes gripais. O que são as pedras elétricas da República Democrática do Congo? Polícia Federal investiga fraudes na obtenção de registro de armas. Estudo aponta aumento de 40% em óbitos maternos em 2020. Em Petrópolis, pais denunciam que escola permanece fechada após um ano na 24 de maio. Petrópolis registra primeira morte por Covid-19 em 2023. E mais, primeira vara federal de Petrópolis determina sequestro de 9.520.000 reais da Concer. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição com o que foi notícia essa semana no nosso Correio da Manhã. Na página da coluna Magna Vita, teve o seguinte destaque: Marcelo Freixo na Berlinda. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ficou literalmente na Berlinda na reunião com o Conselho de Turismo da Associação Comercial, realizado nessa última segunda-feira, 30 de janeiro, em um hotel da Zona Sul. Surpreendeu a todos, defendendo abertamente a manutenção do visto para os turistas norte-americanos, uma das conquistas do setor no governo Bolsonaro e que desagrada a base mais à esquerda do eleitorado do ex-deputado. Nada muda no Congresso Nacional. Pacheco é reeleito para a presidência do Senado. O senador Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado pelos próximos 2 anos. A eleição ocorreu na segunda reunião preparatória desta quarta-feira, dia que marcou também a posse dos senadores eleitos em outubro de 2022, o início do ano legislativo na casa. Pacheco derrotou Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, por 49 votos a 32. Pois é, e ainda teve, blocão, mantém Lira no comando da Câmara. Em uma votação recorde, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi reeleito para o cargo de presidente da Câmara por 464 votos. O parlamentar ficará no comando da casa pelos próximos 2 anos. Lira foi o candidato a deputado federal mais votado de Alagoas. O parlamentar afirmou que entre as prioridades de sua gestão está a aprovação da reforma tributária. Vamos agora para o esporte, porque Rio e CBF querem Copa do Mundo Feminina em 2027. Em evento realizado pela Prefeitura do Rio, em parceria com o Rio Convention and Visitors Bureau, foi manifestado o interesse da cidade maravilhosa e da CPF em sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. E segundo o estudo, esse é apenas um dos 73 eventos esportivos de caráter internacional que podem pintar pelo Rio nos próximos 10 anos. Pois é, por último, gente, lá no nosso Nacional e Economia, se mistura um pouco a matéria, né? 60 dias para cadastrar armas de fogo. Proprietários devem fazer o registro no Sistema Nacional de Armas dentro do prazo de 2 meses. Em relação àquele caso dos CACs, né? Começou então nessa última quarta-feira o prazo de 60 dias para o cadastro de todas as armas, tanto de uso permitido como restrito, no Sistema Nacional de Armas, né, o SINARME. A medida vale também para caçadores, atiradores e colecionadores, como eu disse, os CACs. Caberá à Polícia Federal agora a responsabilidade pela gestão do sistema
de registro. A organização desse cadastro, uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está prevista na portaria número 299, publicada no Diário Oficial da União. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 deve começar no dia 27 de fevereiro. E você vai ver também que Café do Trabalhador já serviu 1 milhão de refeições no estado do Rio. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Gente, olhem só, um vídeo mostrando 2 homens manuseando uma rocha de aparência metálica na República Democrática do Congo viralizou nas redes sociais. Eles conectaram um fio às 2 extremidades da rocha e uma luz se acendeu, indicando que a pedra estava carregada eletricamente. O registro impressionante gerou comparações do material com o metal fictício do universo Marvel, o Vibranium. Embora não haja confirmação de qual seja a composição do mineral registrado, a maior probabilidade é que seja chamado coltan. Esse minério é derivado de outros 2 minerais que o compõem, a columbita e a tantalita. A columbita e a tantalita são as fontes de 2 importantes elementos para a fabricação de produtos eletrônicos, respectivamente o nióbio e o tântalo. A República Democrática do Congo é o país que mais possui reservas desses minérios no mundo. Eles são a fonte de elementos fundamentais na indústria de eletrônicos. O coltan, por exemplo, fornece o nióbio, cujas aplicações incluem ligas metálicas avançadas, utilizadas na indústria espacial e na biomédica, por exemplo. O tântalo também pode compor ligas semelhantes, mas sua principal aplicação é na fabricação de capacitores para computadores e celulares e outros eletrônicos. A República Democrática do Congo possui um complexo contexto socioeconômico decorrente da exploração de reservas de minerais naquele país. E nelas, especialmente nas de coltan, é usada mão de obra infantil e em condições de semi-escravidão. O Brasil também possui reservas de columbita e tantalita. Graças a elas, nosso país é o maior exportador de nióbio no mundo e o 2º maior no caso do tântalo. O material que aparece no vídeo não foi confirmado, mas pelo contexto da exploração do coltan na República Democrática do Congo e sua aplicação comercial, o coltan é o candidato mais provável. E olha só, a Polícia Federal deflagrou na última quinta-feira uma operação para coibir fraudes na obtenção de certificados de registro de colecionador, atirador ou caçador, o CAC, para compra de armas e munições, batizado de ilídimo. A ação cumpriu 2 mandatos judiciais de busca e apreensão na cidade de Barra do Graça, em Mato Grosso. A investigação constatou a existência de diversos documentos falsos que estariam sendo utilizados em processos de requerimento de certificado de registro. Os dados foram obtidos após compartilhamento de informações com o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército, localizado em Jataí, Goiás. A Polícia Federal informa que, em regra, os documentos falsos eram utilizados para burlar a fiscalização, visando conceder o registro de CAC a pessoas que não possuíam requisitos para a obtenção de armas de fogo, levando o Exército a erro.
e que pessoas com extensas fichas criminais, com passagens por roubo, furto, associação criminosa, tentativa de homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo, tentaram adquirir armas utilizando desses documentos falsos. Os policiais buscaram por computadores, celulares, armas de fogo, munições e documentos relacionados aos fatos investigados. O objetivo é identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com a investigação. A concessão do certificado de CAC depende da apresentação de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, bem como declaração de não estar respondendo ao inquérito policial ou processos criminais. Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. O Ministério da Saúde pretende começar a aplicar as doses de reforço com vacina bivalente para a imunização contra a Covid-19 a partir do dia 27 de fevereiro. Essas vacinas aumentam a imunidade contra o vírus da cepa original, bem como da variante Ômicron. Na primeira fase, a campanha terá foco nas pessoas com mais de 70 anos, imunocomprometidos e moradores de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Na sequência, serão vacinadas as pessoas com idades entre 60 e 69 anos. Gestantes e puérperas serão o foco da fase 3 e os profissionais de saúde vão ser vacinados na quarta fase da campanha. Esta vacina é uma atualização daqueles imunizantes que já estavam sendo aplicados contra a Covid-19 e ela protege contra a cepa original e também contra a subvariante Ômicron. Esta vacina só poderá ser aplicada naquelas pessoas que tomaram pelo menos 2 doses dos outros imunizantes. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olha só, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de saúde, porque um novo boletim Infogripe da Fiocruz mostra queda no número de internações por síndrome respiratória aguda grave em todo o país. Em Petrópolis, dados do boletim epidemiológico apontam que nesse mês de janeiro, 7 pessoas estão internadas por Covid e nenhuma por outras síndromes gripais. Dados do boletim Infogripe da Fiocruz mostram a queda no número de internações por casos de síndrome respiratória aguda grave no país. A exceção é o Distrito Federal, que ainda não apresenta reversão para a queda. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 23 de janeiro. O pesquisador Marcelo Gomes destaca que o aumento associado ao Covid, observado no final de 2022, já foi interrompido e praticamente todos os estados têm cenário de queda nos casos. Virada do ano, começo de janeiro, a gente viu o vírus sincicial respiratório voltando a causar um impacto significativo nas crianças pequenas de 0 a 4 anos, especialmente na metade sul do país, né, pegando estados ali do centro-oeste, sudeste e os 3 da região sul. Mas felizmente, né, na atualização dessa semana, a gente já observa um cenário bem mais positivo. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência de casos positivos para vírus respiratórios foi de 0,9% para a influenza A, 0,7% para a influenza B, 18,8% para vírus sincicial respiratório e 71,3% para SARS-CoV-2. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 1,1% para a influenza A, 0% para a influenza B, 1,5% para vírus sincicial respiratório e 94,7% para SARS-CoV-2. Dados do painel epidemiológico de Petrópolis mostram que desde o início do mês, 412 atendimentos de pessoas com suspeita de gripe já foram realizados. 13 destas eram crianças. Apenas 42 casos foram confirmados. 370 foram negativados. 2 pacientes ainda estão em isolamento social. Em Petrópolis, dados do boletim epidemiológico apontam ainda que em janeiro foram confirmados 274 casos de Covid-19. Destes, uma morte foi registrada e 86 casos ainda estão ativos. Dos testes realizados, 1.672 deram negativo para a doença. 3 pessoas estão internadas na unidade de terapia intensiva e 4 internações em clínicas médicas. 1.947 casos foram noticiados ao governo municipal. Uma morte ainda está em análise.
E ainda nesse assunto, um estudo do Observatório Covid-19 Fiocruz aponta que em 2020 houve um aumento de 40% no número de mortes de mulheres grávidas quando comparado aos anos anteriores. Mesmo considerando a expectativa de aumento das mortes em geral em decorrência da pandemia da Covid-19, ainda assim houve uma alta de 14%. A pesquisa que estimou o aumento de mortes maternas causadas pela Covid-19 no Brasil no ano de 2020 mostra que as gestantes e puérperas foram mais penalizadas pela pandemia do que a população em geral. Ao longo de 2020, o país registrou 549 mortes, principalmente em gestantes no segundo e terceiro trimestre. O aumento foi de 40% no número se comparado aos 5 anos anteriores. A gente teve 40% a mais de mortes maternas do que a gente esperava para aquele ano. Esse número certamente tem uma ligação com a Covid-19, mas não necessariamente uma ligação direta, eu digo. Nem todas essas mulheres que morreram em excesso morreram por Covid, mas a Covid criou uma certa desorganização da rede assistencial e que acabou prejudicando o acesso dessas mulheres, principalmente as gestantes, a um pré-natal e parto de qualidade. As chances de hospitalizações de gestantes com Covid-19 foram 337% maiores do que o público geral. As chances de internações na UTI foram 73% maiores e a chance da utilização do suporte ventilatório 64% a mais. De acordo com o pesquisador Rafael Guimarães, este cenário compromete o desafio de alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas até 2030 em um panorama global. A gente precisa rever a questão da prática assistencial com essas gestantes e essas puérperas para poder conseguir alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável, mas, sobretudo, olhar um pouco para essas mulheres e tentar compreender o quanto que esses subgrupos mais penalizados precisam ser olhados com mais atenção e com prioridade pelas políticas de saúde. O Ministério da Saúde informou uma proposta que vai destinar mais de 100 milhões de reais para ampliação do acesso aos procedimentos de reconstrução mamária em mulheres com câncer. Além do valor investido, foi anunciada também a adesão de uma nova tecnologia que permite a detecção do câncer do colo de útero, que está em desenvolvimento no estado de Pernambuco. A novidade é fruto de pesquisas conduzidas pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Organização Pan-Americana da Saúde. O novo aparelho substitui o exame preventivo da doença, o Papa Nicolau, pela metodologia do PCR, a mesma utilizada para a detecção da Covid-19. Com ela é possível simplificar a coleta para o diagnóstico e tratar precocemente a doença. Segundo dados do SUS, mais de 20 mil mulheres aguardam a oportunidade de passar pelo procedimento na rede pública de saúde. Com isso, durante a reunião com representantes da Secretaria de Saúde, foi anunciado que vai ser reestruturada a direção do Instituto Nacional do Câncer para facilitar esse acesso aos pacientes. Foi proposto também que seja transferido um valor de até 2 bilhões de reais para entidades privadas sem fins lucrativos que também funcionem com atendimento do Sistema Único de Saúde. O valor máximo a ser destinado a cada entidade foi determinado pelo Ministério da Saúde e também ficou decidida a prorrogação do programa de qualidade no processo de doação e transplantes. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Em apenas 5 meses de atuação, o programa Limpa Rio Comunidade já recolheu mais de 13 mil toneladas de resíduos sólidos. Nesse período, a iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do INEA, realizou ações em 21 municípios fluminenses. O projeto consiste na limpeza manual dos cursos d'água para a desobstrução dos rios. De acordo com o governador Cláudio Castro, esse projeto é importante para a conscientização e também para melhorar a qualidade de vida da população e que o objetivo é ampliar essa iniciativa por outros municípios. De acordo até o momento com os dados da Secretaria, o Limpa Rio Comunidade já realizou a limpeza de 117 cursos d'água em uma extensão de mais de 36 mil metros. O programa visa melhorar a qualidade de vida da população ribeirinha, ou seja, à margem dos rios. E essa iniciativa surgiu porque, tradicionalmente, esse trabalho é feito com um maquinário. No entanto, alguns trechos não é possível utilizar essas máquinas. Então, por isso, essa comoção
por parte da comunidade. Vale ressaltar ainda que o Limpa Rios realiza também a limpeza e drenagem de bueiros para melhorar o fluxo e também o escoamento dessas águas. Já foi criado um cronograma para este ano e um roteiro para realizar essas ações, e que inclusive devem ser realizadas nos municípios de Volta Redonda, Iguaba, Macaé, Itatiaia, Resende, além de Araruama e também na capital. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Em reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, abordou as necessidades das obras de duplicação da BR-040. Com o objetivo de realizar parcerias para obras de infraestrutura, o governador Cláudio Castro participou na última sexta-feira de uma reunião com o presidente Lula em Brasília. Dentre as pautas apresentadas está a duplicação da BR-040, que liga o Rio de Janeiro até Belo Horizonte. A gente está levando a 040, né, que é a subida da Serra, que é Rio Juiz de Fora, agora vai até Belo Horizonte. Estamos levando também a estrada de ferro, a F-118, que vai ligar ali o Espírito Santo, Tubarão, até o Porto do Açu. Estamos levando também mais 2 outras obras de infraestrutura e a Rota 4B do gás, que lá para o Rio de Janeiro é fundamental. O projeto de duplicação foi definido em 450,7 quilômetros e deve gerar empregos para 117 mil pessoas. O custo para as intervenções ficou previsto em 9 bilhões e 200 milhões de reais. Além das intervenções da rodovia, outra pauta que também tem sido abordada é a concessão da BR-040. De acordo com o contrato, a Concer vai administrar a via até o mês de fevereiro deste ano e, caso não haja uma nova licitação, a via será de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Hoje Petrópolis está no nó em relação a BR-040, pois o governo federal e a Concer já têm uma concessão de mais de 20 anos para a BR-040, precisa tomar uma definição em relação ao contrato da Concer, que termina agora em fevereiro de 2023. Lá em 2021, eles conseguiram prorrogar por mais 2 anos esse contrato e termina agora em fevereiro de 2023. Ainda de acordo com o vereador Ingo Rames, esta semana ele conversou com o secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis, por conta da ligação Bingen-Quintandinha. A intervenção é aguardada há 8 décadas pelos petropolitanos. Conversamos bastante sobre esse assunto. Ele esteve em Brasília para ver essa demanda junto ao ministro Renan Filho, para que o Estado possa assumir esse trecho da BR que envolve aqui o Estado do Rio de Janeiro. E também o nosso governador Cláudio Castro esteve junto ao presidente da República solicitando para que o governador, para que o nosso Estado possa assumir esse trecho e não fique na mão da DENIT, muito menos da Concer, que esse trecho passa a ser uma responsabilidade do Estado e com isso nós tenhamos avanço. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, enviou ao Tribunal de Contas da União o edital para a concessão da rodovia. No entanto, não há prazo para a realização. O responsável pelo processo é o ministro do TCU, Jorge Oliveira. Entramos em contato com o Tribunal de Contas da União, mas não obtivemos retorno sobre o prazo do leilão. Iniciado pelo governo do estado, o Café do Trabalhador, que tem o objetivo de combater a insegurança alimentar, já alcançou a marca de 1 milhão de refeições entregues. 1 milhão de refeições já foram servidas pelo Café do Trabalhador em apenas 6 meses. De acordo com o programa, na hora do café da manhã são oferecidos pão com manteiga, café, leite e uma maçã pelo custo de 50 centavos. O projeto é administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A expectativa é que até este ano 40 milhões de reais em recursos sejam disponibilizados. O projeto Café do Trabalhador tem o objetivo de auxiliar estudantes, trabalhadores, idosos e pessoas em vulnerabilidade social. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E você vai ver depois do intervalo que em Petrópolis o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública para que 2 empresas do bairro São Sebastião respeitem a lei da poluição sonora e o descarte de resíduos. E você vai ver também que Petrópolis registra a primeira morte por Covid-19 em 2023. Voltamos já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. E olha só, na última semana um vídeo circulou na internet mostrando um cavalo que caiu em um buraco na região do Quitandinha. Apesar de o vídeo ser chocante, especialistas afirmam que o abandono destes animais, nas ruas é um problema antigo na cidade. Confira. No vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalhando para socorrer o cavalo que caiu em um buraco. O acidente aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, na região do Quitandinha, na última terça-feira. Ainda no mesmo vídeo, há um outro cavalo. Antes mesmo do acidente acontecer, internautas já haviam flagrado os animais andando soltos pela rua. Mas, de acordo com Ana Cristina, presidente da ONG Anima Vida, o problema é antigo na cidade. O caso do cavalo que caiu num buraco no Quitandinha é só mais um dentre muitos que acontecem na cidade há muito tempo. Muitas regiões da cidade têm cavalos soltos nas ruas. Esses cavalos nem sempre são recolhidos pelo poder público. Não houve nenhum tipo de punição para o dono do animal que mantinha o animal na rua. Eu acho que aí é o primeiro erro, não haver punição para os donos dos animais. Então ali não seria o caso de devolver o cavalo para o dono, sem maiores consequências. Poderiam até devolver, mas a pessoa, o dono do animal, teria que responder perante a justiça pela negligência com a guarda daquele animal. Petrópolis conta hoje com um curral público da Guarda Municipal de apreensão de animais de grande porte que fica em Itaipava. O curral já foi alvo de problemas no passado e, alguns anos atrás, precisou passar por intervenções após determinação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Pela lei municipal, deveria haver a microchipagem desses animais. Quando os donos aparecessem para reclamar a posse desse animal, a retirada, essa pessoa, além das multas, além da hospedagem, das diárias de hospedagem, deveria responder na justiça pelo abandono daquele animal. Não sabemos se isso está acontecendo. Pelo menos a mim não chega nenhum tipo de informação nesse sentido. De acordo com Ana Cristina, falta atuação do poder público neste problema e pouco ou nada é feito a respeito. Outro problema citado acontece na região do Vale do Cuiabá, onde existe um terreno particular que é conhecido exatamente pelo abandono de cavalos, muitas vezes machucados. Já é conhecido, já virou um cemitério de cavalos ali. Porque muitos cavalos são roubados em algumas comunidades, às vezes em cidades vizinhas, são levados para lá para servirem de moeda de troca. Crianças menores utilizam aqueles animais como brinquedo, trocam por bicicleta, trocam por drogas, enfim, todo mundo sabe disso. Mas ninguém vai lá para colocar ordem naquilo ali. A presidente da ONG Anima Vida lembra ainda das charretes, que foram suspensas no ano de 2019. Segundo ela, a situação nunca mais foi comentada pelo poder público, que substituiu as charretes de tração animal por vitórias elétricas. O que nos entristece é que políticos que lutaram tanto para acabar com as charretes, que eram cavalos controlados, examinados por veterinários, microchipados, acompanhados periodicamente por um médico veterinário, muitos políticos lutaram para acabar. Esses que estão numa situação de abandono, de sofrimento, de maus tratos, a gente não escuta nenhum político falar absolutamente nada. Isso é que nos entristece. Ainda na última quinta-feira, equipes da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Teresópolis apreenderam 2 cavalos na Granja Florestal. Os donos não foram localizados, por isso, os animais foram encaminhados para o curral de apreensão em Seropédica.
Equipes da Copibéia também visitaram os bairros do Campo Grande, Salaco, Posse e Parque do Imbuí para apreender animais de médio e grande porte soltos em vias e espaços públicos. Olha só, a gente tem respostas aqui do poder público, né? O curral público de apreensão de animais de grande porte foi inaugurado em 2015 e está em pleno funcionamento, segundo todos os padrões zootécnicos exigidos pela legislação. No local ficam abrigados animais recolhidos nas ruas ou apreendidos devido a flagrantes de maus tratos. As ações de fiscalização são realizadas periodicamente pela equipe da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, a COBEA, junto com a Guarda Civil Municipal. Conforme previsto em lei, os animais encontrados em via pública ou em situação de maus tratos serão apreendidos e encaminhados ao curral municipal. Exatamente. Em caso de maus tratos, o tutor perde a guarda do animal. Para denúncias referentes a animais de grande porte soltos em vias públicas ou em situação de maus tratos, os telefones são, anotem por favor, o DDD é 24 2222 7560, é o do curral, né, municipal, lá administrado pela Guarda Municipal, ou o 024 2291 1505 do COBEA. E vamos aqui trocar de assunto porque pais de alunos denunciaram que a Escola Municipal Clemente Fernandes, localizada na rua 24 de Maio, em Petrópolis, permanece fechada desde as tragédias do início do ano passado, que vão aí completar um ano agora em fevereiro, né? Anteriormente, os responsáveis tinham sido informados que as aulas retomariam em 2023, mas a unidade permanece fechada. A Escola Municipal Clemente Fernandes, em Petrópolis, está abandonada de acordo com os moradores da região. Vidros quebrados e a pintura descascada já fazem parte do cenário. A unidade está fechada desde fevereiro de 2022, quando a rua 24 de Maio ficou interditada devido às chuvas que atingiram a localidade. A escola não foi afetada pelos deslizamentos. Na época, os alunos foram transferidos para a Casa de Educação Visconde de Mauá, no centro da cidade, para que eles não ficassem sem aulas. Eu tenho já um filho mais velho na escola, né, no 7º ano, e estava trazendo mais 2 menores, de 5 anos, que no caso estariam saindo da creche e iam vindo para a escola. A gente fez todo o processo de transferência desses 2 alunos, dos meus 2 filhos mais novos, a gente fez todo o processo junto com a Secretaria de Educação, tiramos eles da creche, fomos na secretaria, colocamos para poder fazer essa transferência, houve a transferência, a secretaria publicou no site da prefeitura essa listagem com o nome deles aqui no Clemente Fernandes, e agora na última quinta-feira a direção do Clemente mandou uma mensagem avisando que, infelizmente, a escola não retornaria e que a gente teria que ir urgentemente à secretaria para estar fazendo uma nova transferência, porque as crianças não iam poder voltar. Segundo os pais, a transferência acabou afetando a rotina das famílias, tendo em vista que agora os pais precisam se deslocar até o centro para levar os filhos para a escola. Há um gasto a mais com transporte público. A gente levanta às 5h30 da manhã, desce mais 15 para as 6 da manhã, para poder ele estar ali embaixo 6h20, na entrada da 20, para poder pegar o ônibus, porque como ainda está escuro, ele não quer descer sozinho. Então eu faço todo esse trajeto com ele e estava voltando para casa, pegando os 2 mais novos, descendo para a creche. Então a escola, para mim, é o que seria mais viável no momento, tanto pela proximidade, para mim poder estar próximo a eles o tempo todo. Segundo moradores, o CEI Professor Augusto Mexique está fechado desde fevereiro de 2022, quando precisou ser interditado por conta das chuvas que atingiram a região. A direção da escola informou que a unidade permanecerá fechada por estar situada em área de risco. A escola atende alunos da educação infantil até o 9º ano. O filho da Josiane, por exemplo, que iniciaria as aulas em fevereiro, pode ficar sem um local para estudar diante da não abertura da Escola Municipal Clemente Fernandes. Ela reclama que já estava com material escolar e o uniforme comprados e agora ficou no prejuízo. Meu esposo teve que retornar à Secretaria de Educação para tentar voltar a vaga para onde ele estudava. Mas para ele fica muito inviável, porque o meu enteado estuda aqui no Clemente Fernandes, um estuda na parte da manhã, outro estuda na parte da tarde. Então, dias de chuva fica muito difícil, ou a gente não leva nenhum dos dois, ou leva um e não leva outro, então está muito complicado. Equipes da Condep retiraram os resíduos de terra e a estrutura metálica que ficou danificada. Na época, foi anunciado que seria feito um estudo para apontar quais intervenções poderiam ser feitas no local.
E a Defesa Civil de Petrópolis e a Secretaria de Educação também da cidade disseram que aguardam a documentação do governo do estado indicando a conclusão das obras e o que foi feito na região para que possa haver a desinterdição do imóvel. E olha só, gente, falando agora de saúde aqui em Petrópolis, porque a Secretaria de Saúde de Petrópolis divulgou a primeira morte por Covid-19 em 2023. A vítima é um homem de 62 anos que era morador da região do Independência. A primeira morte por Covid-19 em Petrópolis foi confirmada na última sexta-feira, de acordo com a Secretaria de Saúde do município. A vítima é um homem de 62 anos, morador do Independência. Com isso, o número de óbitos na cidade desde o início da pandemia subiu para 1.751. De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 em Petrópolis, foram confirmados 275 casos em janeiro de 2023. Desses, a maior parcela da população infectada são de pessoas entre 50 e 59 anos. Mesmo após a primeira morte registrada em 2023, no dia 7 de janeiro, a Secretaria de Saúde, por meio do Comitê Científico, decidiu no dia 25 de janeiro retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público e nas escolas de Petrópolis. Atualmente, o município conta com 61 casos ativos. Destes, 7 estão em internações, sendo 4 clínicas e 3 em UTI. Desde o início da pandemia, foram confirmados 94.498 casos da doença e 1.751 óbitos. Os idosos com idades entre 70 e 79 anos integram o público que se mostrou mais vulnerável a complicações fatais provocadas pelo vírus. Desde 2020, foram 464 mortos. Em Petrópolis, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública para que 2 empresas do bairro São Sebastião respeitem a lei em relação à poluição sonora, e o descarte correto de resíduos produzidos na atividade industrial. O documento relata que, em maio de 2022, a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis instaurou um inquérito civil para investigar a denúncia de poluição sonora e lançamento de lixo de reciclagem em via pública por uma empresa situada na rua São Sebastião. Segundo a informação, a empresa exercia atividades sem nenhum equipamento para o controle dos ruídos industriais produzidos, além de funcionar em local com janelas quebradas e portões abertos sem nenhum controle da operação e absorção sonora. Eu já passei de coletivo e escuto o barulho de máquinas, mas é o pessoal da noite, noturno, que trabalha, que a fábrica trabalha 24 horas praticamente, né? Então, à noite, com o silêncio da noite, o ruído é maior. Segundo o MPRJ, uma das empresas estaria despejando material reciclável em uma lixeira externa descoberta. O resíduo estaria invadindo ruas, rio e casas. O denunciante informou ainda que o caso foi informado ao governo municipal. O grupo de apoio aos promotores de justiça realizou mediação da poluição sonora no local, sendo constatada infração às regras estabelecidas pela norma ambiental. A primeira promotoria solicitou a suspensão das atividades da empresa Sermograf no período noturno, até que comprove a adoção de medidas de isolamento acústico. Em caso de descumprimento, a multa será de R$10 mil por dia. Já a Petrorecicla deverá parar de armazenar resíduos sólidos a céu aberto, também sob pena de multa diária de R$10 mil. Bom, vamos falar sobre a nossa maravilhosa estrada agora, né? Então, em ação movida pelo Ministério Público Federal, a primeira vara federal de Petrópolis determinou o sequestro de 9.520.000 da Concer, concessionária responsável pelo trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, da BR-040. O objetivo é garantir a indenização dos atingidos, né, por um abatimento de solo às margens da rodovia. A cratera abriu no dia 7 de novembro de 2017, na altura do quilômetro 81, no sentido Rio de Janeiro, conhecido como Comunidade do Contorno. O acidente aconteceu na região onde estava sendo escavado o túnel, parte das obras da nova subida da serra, que foi abandonado pela Concer.
O deslizamento abriu uma cratera de cerca de 20 metros de profundidade e cerca de 55 famílias ficaram desabrigadas e a Escola Municipal Leonardo Boff foi completamente esvaziada e precisou ser realocada. Em caso de insucesso do sequestro, o presidente da companhia, Marco Antônio Ladeira, será intimado a efetuar o depósito judicial da quantia no prazo de 5 dias. Nosso sentimento é de uma pequena vitória, uma pequena conquista do juiz ele perceber da importância desse reparo indenizatório a 55 famílias, né, no caso, as que estão no Ministério Público, mas eu tenho certeza que todas as demais também terão conquistado indenização, porque a gente está lutando contra um gigante capitalista e que não quer, em nenhum momento, se responsabilizar pela relação da cratera com a obra do túnel que está exatamente embaixo dessa cratera e que afetou a vida de todos nós, moradores da área, inclusive da escola também. A vigência da concessão da rodovia será finalizada no dia 15 de fevereiro, quando termina a prorrogação que a Concer obteve judicialmente. Por isso, o fim da concessão evidencia um possível risco à indenização dos moradores da região. Hoje, a principal fonte de renda da Concer é a arrecadação das 3 praças de pedágio no trecho sob concessão. Em fevereiro de 2021, a Justiça já havia concedido tutela de urgência para o sequestro também de 9,5 milhões de reais da Concer, com o mesmo objetivo. No entanto, a companhia obteve judicialmente a prorrogação do contrato de concessão rodoviária por mais 717 dias. Agora, a Justiça Federal ponderou que a situação atual é muito semelhante à verificada inicialmente, em fevereiro de 2021, quando estava próximo ao fim do contrato de concessão. Joaquim Duarte, que é o idealizador do túnel, ele deixou bem claro nessa Assembleia: se caso houvesse algum problema com o túnel, o único responsável seria a Concer. E depois de 10 anos, a gente vê o juiz bater o martelo, pelo menos uma primeira batida de martelo em favor do bloqueio desse dinheiro que vai amenizar a situação das famílias. Eu sou um morador que estou mais próximo da cratera. A minha casa ainda está interditada. Então, nós vivemos esse sofrimento esse tempo todo e estamos aguardando uma solução, porque nós ficamos sempre assim numa expectativa do que vai acontecer. A Justiça considerou adequados os valores fixados pela ação do Ministério Público Federal. Conforme destacado pelo MPF, entre dezembro de 2021 e novembro de 2022, a quantia indicada para o sequestro não representava sequer metade da pior arrecadação mensal da Concer, que em fevereiro de 2022 correspondeu a mais de 20 milhões de reais. Ao final daquele ano, a companhia arrecadou mais de 287 milhões de reais. Em nota, a Concer informou que vai recorrer da decisão. Segundo a concessionária, não há comprovação entre o acidente e as obras do túnel da nova subida da serra. A Concer informou ainda que permanece atendendo as famílias. Sobre a concessão que encerra no dia 15 de fevereiro, a Concer afirma que o contrato ainda se encontra desequilibrado e que o reequilíbrio pode ocorrer sob a forma de prorrogação da concessão ou indenização à companhia. Informou ainda que busca o reequilíbrio contratual. O nosso desejo é ver a justiça cumprida, porque a Concer, durante esses anos, ela vem desrespeitando principalmente as comunidades, as margens da rodovia. A Concer ela vai pagar pelos erros dela. Mesmo ela saindo, ela vai ter que responder isso na justiça. Agora, a outra companhia, a outra concessão que vier, a gente espera que seja mais na linha do diálogo com as comunidades. Os petropolitanos reclamam que está cada vez mais difícil arrumar emprego na cidade imperial. Dados do balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que Petrópolis fechou o mês de dezembro do ano passado com
com saldo negativo de empregos formais com carteira assinada. Segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado na última terça-feira, o saldo negativo foi de 55 empregos formais em Petrópolis. O saldo do mês passado foi resultado de 2.092 admissões e 2.147 desligamentos. Já o estoque total de trabalhadores foi de 64.069. No acumulado do ano de 2022, houve saldo de 3.105 empregos, decorrente de 29.311 admissões e de 26.206 desligamentos, e estoque de 64.069 trabalhadores. Jovem aprendiz ultimamente está sendo muito difícil, então acho que a opção agora, pelo menos por enquanto, né, é fazendo um curso, estudando, né, para botar as coisas nos currículos mesmo, né. Principalmente de informática, que a gente está precisando muito. Eu tenho meu emprego, mas tem muita gente que não tem. O setor de serviços do município foi responsável pelo maior número de contratações e desligamentos. Foram 847 pessoas contratadas e 979 trabalhadores demitidos. O saldo ficou negativo em menos 132. Em seguida, o comércio registrou 834 admissões, 642 desligamentos e terminou o mês com saldo positivo de 192 contratações. A indústria teve 224 admissões, 270 desligamentos e saldo negativo de menos 46. Já a construção admitiu 179 trabalhadores, mas demitiu 251 e encerrou com saldo negativo de menos 72 contratos. O menor índice ficou com a agropecuária, que foi responsável por 8 admissões, 5 desligamentos e teve saldo positivo de 3. Ainda segundo os dados, as mulheres foram responsáveis por 900 contratações e 1.000 demissões. Os homens foram os mais contratados, com 1.100 vagas, mas, em contrapartida, 1.100 deles também foram demitidos. No Brasil, o mês de dezembro também fechou com saldo negativo de 431 mil empregos formais. O saldo do mês passado foi resultado de 1.300.000 contratações e 1.800.000 desligamentos. Já o estoque total de trabalhadores seretistas recuou em 1% em dezembro e contabilizou 42 milhões. No acumulado do ano, houve saldo de 2 milhões de empregos decorrente de 22 milhões de admissões e de 20 milhões de desligamentos. Petrópolis está difícil de emprego. Tem que ter uma empresa grande aqui porque está complicado as coisas aqui. Por isso que tem um monte de gente, né? Vendendo cachorro-quente na rua, hambúrguer. O setor de serviços teve a maior perda, com redução de 188 mil postos. Na sequência, vem o setor da indústria geral, com menos 114 mil postos. A construção ficou com saldo negativo de 74.500 postos, a agropecuária com menos 36 mil postos e o comércio com 17 mil a menos. Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego em dezembro também diminuiu, ficando em R$ 1.915,16. Comparado ao mês anterior, houve queda real de R$ 17,90 no salário médio de admissão, uma variação negativa em torno de 0,93%. Política aqui na cidade, gente. A coletiva feminista popular tomou posse essa semana na Câmara de Petrópolis. A vaga foi liberada com a eleição do vereador Yuri Moura para deputado estadual, que também já assumiu a cadeira na Alerj na última quarta-feira. Quem assinou o termo de posse foi a vereadora Júlia Casamasso, representante da coletiva feminista popular do PSOL. Após momentos de tensão entre as integrantes do grupo, envolvendo a disputa de quem assumiria o cargo, Júlia entregou os documentos exigidos pela Câmara Municipal e fez a leitura do compromisso de posse. Todas e todos doaram não só o próprio corpo e o próprio tempo, mas também a criatividade para construir uma campanha feminista histórica na cidade, com um programa pautado nas lutas e nas urgências das mulheres trabalhadoras e do nosso povo. Foi assim que a coletiva dialogou com os anseios mais profundos da população petropolitana e conquistou 2.561 votos, viabilizando a eleição do primeiro mandato do PSOL na Câmara de Petrópolis. Tudo que aconteceu foi devido a discordâncias políticas, porque a campanha foi em 2020, a gente está tomando posse agora em 2023, 2 anos separam essa trajetória, né? Então, houveram discordâncias políticas, discordâncias pessoais,
A ruptura foi consensual, então continua sendo um mandato coletivo, porque eu não tomo nenhuma decisão sozinha. E sempre seria eu que assumiria o cargo, porque foi o meu nome que estava na candidatura de registro, né? A coletiva tomou posse da cadeira deixada por Yuri Moura após ele assumir o cargo de deputado estadual na Alerj esta semana. Segundo a vereadora, todos os projetos que foram deixados por Yuri vão ser colocados em prática. O prefeito Rubens Bom Tempo marcou presença e falou sobre a importância do trabalho da coletiva para que as mulheres sejam mais valorizadas na sociedade. A demonstração clara e inequívoca que tem um setor da sociedade que exige que a cidade como um todo, que o coletivo social como um todo, faça uma reflexão sobre o papel da mulher em Petrópolis, principalmente a mulher trabalhadora, provedora, para que a gente possa avançar como sociedade. A primeira-dama, Luciane Bom Tempo, anunciou que em breve vai ser criada a Secretaria da Mulher e que o Núcleo de Atendimento à Mulher em Petrópolis vai passar por melhorias. E também pensar, sonhar em ter um juizado especial só para a mulher aqui na nossa cidade. Eu convoco também as conselheiras do Condim para juntas hoje começarmos um abaixo-assinado online para que a gente possa ter um juizado especial para as mulheres aqui da nossa cidade. Skatistas que utilizam a Praça Duque de Caxias em Petrópolis denunciam as péssimas condições do local. O espaço foi criado com o objetivo de incentivar a prática do esporte, mas atualmente está abandonado. A Praça Duque de Caxias, mais conhecida como Praça do Skate, localizada no centro de Petrópolis, deveria ser um local de incentivo à cultura e esporte. Mas as rachaduras no chão, falta de iluminação e problemas nas rampas tornaram o local, que inicialmente foi idealizado para fomentar o skatismo, em um espaço inutilizado. Jonathan Santiago pratica o esporte há 8 anos. Já participou de campeonatos dentro do município, mas afirma que os problemas estruturais dificultam que ele pratique o hobby. Aqui é um lugar assim que já é conhecido por todo mundo por estar tudo quebrado e a gente não conseguia andar de skate aqui, né? A gente tem que optar por um outro lugar melhor, porque aqui, assim, além de ser difícil para a gente poder andar por causa dos buracos, não tem iluminação, então a gente prefere andar em outro lugar. Tentar andar na pista à noite é um risco de segurança para os skatistas. O local na parte traseira possui 2 postes, mas as lâmpadas estão quebradas ou não funcionam. A falta de iluminação pública impede que os skatistas enxerguem os buracos e as rachaduras. Um lugar quando a gente chega de noite para andar, que tem gente que trabalha de manhã e as pessoas chegam, e de noite não consegue enxergar nada, e não consegue enxergar nem o buraco, né? Que se tivesse, assim, o problema é os buracos também, mas com a iluminação, se a gente não visse os buracos, se a gente visse os buracos com a iluminação, seria perfeito. Melhor ver o buraco com luz do que sem. De acordo com Jonathan, muitas vezes a melhor opção para não sofrer acidentes é andar em calçadas niveladas. Eu acho bastante importante incentivar não só o skate, né? Todos os esportes. Mas assim, aqui está muito abandonado, então se desse pelo menos assim uma reforma maneira, sem ser tinta, né? Sem passar tinta. Se fosse uma reforma que a gente pudesse andar, a gente ia estar tranquilo e não ia estar reclamando, né? Falar um pouquinho de esporte para alegrar o nosso jornal e, é claro, começar a finalizar, né? Uma lutadora de jiu-jitsu tem se destacado como a primeira faixa preta de Petrópolis. Segundo ela, ter uma mulher praticando esportes que eram predominantemente praticados por homens mostra a força e influência do sexo feminino. A atleta Cléo Tezei cresceu no mundo do jiu-jitsu, seguindo a tradição da família que teve início com o pai, que originou o nome de uma das academias mais tradicionais da cidade. A faixa preta conta que quando iniciou, não era normal mulheres se envolverem com esportes praticados em sua maioria por homens na época. Quando a gente nasce numa família de lutador, a gente aprende por osmose, né? Então eu sempre tive em volta do tatame, sempre muito apegada ao meu pai, aos meus irmãos, sempre vivi muito esse universo. Mas, quando o jiu-jitsu explodiu, década de 80 e 90, não existiam muitas mulheres praticando jiu-jitsu. E assim era comigo também. A gente não treinava o jiu-jitsu como ele é treinado hoje. Não tinha os campeonatos, não tinham meninas participando de campeonato. Então, isso dificultou bastante a prática
ali como eu vejo as meninas praticarem hoje, o que eu fico muito feliz. O jiu-jitsu é uma arte marcial de origem japonesa que utiliza golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e tomar o controle. A luta foi criada para que os samurais em combate tivessem métodos de defesa que não utilizassem armas. Por isso, o jiu-jitsu é considerado uma arte suave. Dentro da modalidade, os alunos são divididos por faixas e a primeira é a branca para iniciantes. Como o jiu-jitsu ele depende muito da habilidade de cada um, alguns eles internalizam mais o jiu-jitsu, começam a ter uma melhora melhor, uma desenvoltura melhor, e ele já vai então deixando de ser um branca-branca. E aí a gente divide essa classe em duas, dos brancas que já conseguem lutar, dos brancas que estão iniciando, e aí vai trabalhando como se fosse uma escola. E depois eles passam, então, pegou a faixa azul, que é a primeira faixa após a branca, ele já vai passando para outra classe. Então, são todos divididos. Um dos golpes mais conhecidos é o armlock. Nele, o lutador coloca o braço do oponente entre as pernas, segurando o punho com as mãos. Com o quadril, o lutador faz uma alavanca para finalizar o adversário. É um golpe perigoso que pode até quebrar o braço do oponente. E o esporte tem ganhado o coração das mulheres. Cassiane, Alícia e Gabriela têm dominado os tatames de Petrópolis. Meu objetivo, bom, além de pegar as graduações, é claro que eu quero, é importante para mim, né? Representa viver, né? Para mim, conforme você vai pegando as graduações, significa que eu estou querendo viver um pouco mais, né? E me tornar uma professora, né? Tanto de personal, né, ali na musculação, quanto de jiu-jitsu e boxe também. Meu primo me chamou para fazer jiu-jitsu um dia com ele. Aí eu comecei a fazer jiu-jitsu e gostei. Em alguns momentos, assim, acaba se tornando um desafio, porque, querendo ou não, é um esporte que começou com público masculino, então a maioria ainda é o público masculino, acaba que tem alguns campeonatos que premiações ainda é maior para o público masculino e tudo mais, só que eu sinto que, assim, está crescendo muito o público feminino e eu me sinto cada vez mais inserida, às vezes, assim, eu nem... Cara, igual o caso do machismo, essas coisas, a gente acaba que nem está sentindo tanto, porque o público feminino tem chegado bastante no jiu-jitsu. Os homens se sentem à vontade em praticar junto com as mulheres. Eric é faixa roxa e conta que desde criança se apaixonou pela arte suave e nunca mais deixou de treinar. O objetivo dele agora é chegar a campeão mundial. Segundo ele, ser treinado por uma mulher tem sido uma experiência boa. A galera tem que entender que o mundo feminino no jiu-jitsu está crescendo cada vez mais, é muito importante. E não tem diferença nenhuma mesmo, as garotas daqui batem na gente, que é fácil. David tem apenas 22 anos e já pratica várias modalidades, mas a principal é o jiu-jitsu. Ele faz parte de um projeto social chamado Lutando pela Comunidade, no bairro Espírito Santo, que incentiva a prática esportiva. Eu tinha 10 anos de idade, eu estava na casa do meu pai, aí ele me chamou para ir ver um evento que tinha dois amigos deles que chamava Gabriel e Rafael, mais conhecido como os Gordos. Aí ele me chamou para ir ver os caras lutarem. Chegou lá, os caras estavam dando show. Logo em seguida abriu esse projeto social, que eu sempre fui nascido e criado dentro lá da comunidade. Aí me chamaram para esse projeto social. Meu sonho principal é chegar dentro do UFC e mostrar que a gente também pode. A gente fica por aqui, mas segunda-feira, 7h30, estaremos de volta com muita informação para você, gente. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.